Opa, André Damasceno para mais um vídeo inédito aqui no meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu quero responder algo que eu sempre escuto nas minhas palestras e treinamentos, que é o seguinte, é uma pergunta que eu escuto sempre. André, como negociar com um cliente que sempre diz que a minha consultoria está cara? Que a minha consultoria de marketing digital, que a maneira como eu vou trabalhar está sempre cara. Ou seja, como negociar com alguém, com um empresário que está sempre falando que o produto, que o serviço que você vende dentro de um marketing digital está caro. Então, no vídeo de hoje eu vou responder a você exatamente o que fazer e principalmente o que eu faço há quase 10 anos trabalhando com consultorias de marketing digital, tá certo? E aí você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não é um assinante do meu canal do YouTube, assine agora para receber vídeos iguais a esse toda semana aí no seu e-mail. E aproveite também para marcar o sininho, pois toda vez que eu publicar um vídeo, você recebe uma notificação em primeira mão. E outra coisa que você já pode fazer é, primeiro, deixar um curtir nesse vídeo e depois deixar o seu comentário com uma dúvida, porque essa dúvida que eu vou responder hoje, ela é a dúvida de centenas de alunos que eu recebo diariamente dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas consultorias, tá certo? E aí é o seguinte, para que eu possa responder essa pergunta com uma exatidão e com uma assertividade muito maior, eu preciso validar com você algumas coisas aqui. Bom, você já está vendo a minha tela e a primeira coisa que eu quero validar com você é o seguinte, olha só. Qual é o perfil de cliente que você está prospectando? Tá certo? Qual que é o nicho? Qual que é o segmento? Qual que é o tamanho desse cliente? Quais são os concorrentes? Qual é o tipo de mercado desse cliente que você está prospectando? Segundo, qual é o tipo de cliente que você deseja atender? Ou seja, qual é o tipo de perfil de cliente que você está prospectando e qual é o tipo de cliente que você deseja atender, deseja que seja o seu cliente ali no dia a dia. E aí eu fiz uma conexão aqui porque essas duas perguntas têm conexão uma com a outra. Então, quando você vai para o mercado e começa a prospectar e começa a receber muitos, essa proposta sua tá cara, eu não consigo pagar, provavelmente ou a sua proposta não está alinhada com o mercado, ou então essa proposta não está alinhada com o tipo de cliente que você está prospectando e que quer atender. Então é muito importante do que sempre estar falando assim, poxa, os meus clientes, os meus pros sempre estão falando que as minhas propostas estão caras, que não conseguem pagar. Eu já não sei mais o que fazer, André. Então é muito importante você ter esse alinhamento. Que tipo de cliente você está atendendo e principalmente que tipo de cliente você quer atender. Porque esse alinhamento de pensamento, esse alinhamento de estratégia vai fazer com que você realmente chegue até os clientes mais corretos e com isso você vai diminuir essa questão do cliente sempre dar o feedback que a sua proposta está cara ou que ele não pode pagar, tá certo? Um outro ponto importante é quais serviços de consultoria em marketing digital você está oferecendo. Não adianta, sempre que você for prospectar um cliente, independendo do seu tamanho, o cliente, o prospect, ele sempre vai falar o seguinte, André, essa proposta para mim não cabe no meu bolso, tá cara, no momento eu não posso pagar, o que você pode fazer para melhorar? Então, nesse momento é muito importante que você faça uma pergunta. Então, voltando para o quadro para cá, essa pergunta é caro em relação ao quê? Então, por exemplo, você está ali prospectando, apresentando uma proposta de marketing digital, de consultoria para um cliente, de um desses serviços que eu vou falar aqui agora, e aí o cliente vai e fala o seguinte, André, tá caro, esse é o tipo de proposta que eu não posso pagar agora. E aí você faz a pergunta imediatamente, seu João, seu José, caro em relação a quê? Tá certo? E aí quando você jogar essa pergunta para ele, perguntar em relação a que a minha proposta está caro, talvez ele não vai saber responder de imediato. Só que você vai ter um parâmetro quando ele trouxer uma comparação. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. André, a sua proposta está caro em relação à agência X que eu recebi. Então eu não consigo fechar com você dentro dessa formatação, ok? Então quando o cliente traz isso para mim,
eu consigo ter uma noção do que ele está comparando. Porque se ele não está comparando com nada, não tem parâmetros para eu realmente poder responder e chegar a um trabalho de negociação com ele dentro dos meus trabalhos. Então, essa é uma pergunta meio que coringa. O cliente falou: André, sua proposta de consultoria está cara, ela é muito boa, é isso que eu preciso, a metodologia eu gostei dos seus cases, eu gostei de tudo que você falou, só que ela está cara. E aí você automaticamente devolve para ele: cara em relação a quê? Aí ele vai falar: cara em relação a uma outra agência, cara em relação à carga horária que ele vai estar disponibilizando para eles desenvolverem um trabalho, cara em relação ao investimento de mídia, de anúncios no Facebook e no Instagram. Ou seja, com isso eu tenho informações para poder trabalhar a minha proposta e dar continuidade a ela. E aí, quando você faz esse alinhamento, você faz essa pergunta, é muito importante você também ter ciência, ter noção e saber verdadeiramente o que você está oferecendo para o seu cliente. Até mesmo para você ter margem de negociação e principalmente para você saber como negociar com ele. Então vamos lá. E aí eu te pergunto, qual é o serviço de consultoria em marketing digital que você está oferecendo para que os clientes possam sempre estar te dando esse feedback de tá caro? Então, vamos lá, você está oferecendo uma campanha de Facebook Ads, você está oferecendo um trabalho de gestão de conteúdo em mídias sociais, você está oferecendo um trabalho de construção de marca, você está oferecendo um trabalho que eu chamo de gestão e monitoramento dos concorrentes e do público-alvo, desse prospect. Você está oferecendo um trabalho chamado de funil de vendas e campanhas de automação, ou seja, você vai automatizar todas as campanhas de marketing digital desse cliente, vai colocar funis de venda no Facebook, no e-mail marketing, vai desenvolver campanhas de chatbot, automação no Facebook. Exatamente esse é o tipo de trabalho. E por último, você vai estar desenvolvendo na sua consultoria o trabalho de geração de leads através do marketing de conteúdo. Ou seja, é muito importante que ao chegar para uma proposta, você tenha exatamente noção do tipo de trabalho, do tipo de serviço que você está oferecendo, para que você possa, de certa forma, ir para a próxima etapa que eu chamo da negociação. Tá certo? Então, não adianta você abrir uma negociação com um cliente que está sempre falando que o seu trabalho está caro, levando em consideração dois pontos. Por exemplo, se o cliente não entende o que você está oferecendo, provavelmente ele sempre vai falar que está caro. Eu não sei se você concorda comigo, mas é fato, ele vai falar que está caro. Segundo ponto, se você verdadeiramente não entende o que você vai entregar, e quando eu digo entregar, carga horária, os resultados, disponibilidade de reuniões, ações que você vai desenvolver, possíveis resultados que você vai entregar a um determinado longo do trabalho, a um período de um trabalho. Então, é muito importante que eu fui para a negociação. Entrar numa negociação de uma proposta de consultoria em marketing digital, o cliente, o prospect, ele precisa estar muito bem alinhado com o que você está oferecendo. E segundo, você precisa saber exatamente quais são os resultados esperados que você vai entregar. Aí sim, aí você pode ir para uma próxima etapa. E na minha opinião, existem três coisas. E lembrando, eu faço isso há quase 10 anos. Então, na minha opinião, existem três pontos importantes que eu observei ao longo dos anos trabalhando com marketing digital, que são, primeiro, três coisas que você precisa saber em qualquer negociação de uma consultoria em marketing digital. Qual que é a primeira? Nunca vai para uma apresentação de proposta sem ter uma moeda de troca. Uma negociação nada mais é o que? Eu vou trocar alguma coisa. Ou então eu vou ceder o valor que o meu cliente quer dentro do trabalho de consultoria. Eu prefiro acreditar que você vai trocar do que você vai ceder. E aí, o que você pode fazer? O que eu chamo de moeda de troca? Por exemplo, o cliente diz que está caro e não pode pagar. Oferece algo a mais para ele dentro do mesmo valor. O que isso quer dizer? Você necessariamente não precisa reduzir o valor da sua proposta de consultoria. Muito pelo contrário, você pode criar uma moeda de troca. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um bônus para você, ou então nesses primeiros 30 dias, ao invés de eu trabalhar 30 horas, eu vou disponibilizar 40 horas
para minha consultoria dentro do seu negócio. Ah, então eu vou disponibilizar um treinamento full time com a sua equipe comercial de vendas sobre PNL, sobre técnicas de persuasão, sobre gatilhos mentais. Ou seja, você tem uma moeda de troca. Lembrando, não necessariamente você precisa ceder tudo o que o seu prospect vai pedir. Então é muito importante que você tenha em mente uma moeda de troca. Ou então uma carta na manga. Seja uma moeda de troca ou uma carta na manga. Então você foi para a negociação, você tem uma carta na manga. E o cliente pediu qualquer coisa, você vai fazer essa moeda de troca com ele, essa carta na manga. O segundo tópico, você necessariamente não precisa negociar valores, foi o que eu disse aqui anteriormente. Quando o cliente ele fala que está caro, ok, provavelmente boa parte dos clientes que você prospectar em algum momento vai estar pechinchando. Só que existe uma diferença muito grande entre pechinchar um produto físico, por exemplo, pechinchar esse relógio, e uma diferença entre pechinchar serviços. Então, pechinchar serviço já é mais complicado e você vende serviço, tá certo? A sua consultoria é relacionada à venda de serviços. Então, não necessariamente você precisa negociar valores. Negocie outra coisa. Por exemplo, você colocou dentro da sua proposta que você vai trabalhar aí 30 horas semanais dentro desse projeto, dentro dessa campanha de marketing digital, tá certo? Aí o cliente fala assim, tá caro. Ok, se você está criando uma proposta baseada somente na carga horária que você vai trabalhar, o que você pode fazer? Diminuir um pouco a carga horária, sem prejudicar o andamento do trabalho e diz isso para o cliente, deixe claro para o cliente, sem prejudicar o desenvolvimento do trabalho. E com isso, você diminui o valor da sua proposta. Então, ao invés de eu trabalhar 30 horas semanais, eu vou disponibilizar 25 horas. Com isso, eu consigo tirar um pouco aqui. Então, é importante ter essa clareza quando você está negociando uma proposta de marketing digital. Lembre-se que é importante, quando o cliente for pechinchar, é diferente de pechinchar um produto físico. Ele não vai pechinchar, não é ideia de pechinchar um serviço, né? Colocar valor no serviço dos outros é muito complexo, as pessoas não gostam disso. Então, lembre-se sempre desse detalhe. E aí, eu até coloquei aqui algum exemplo. Você pode negociar horas de trabalho, reuniões mensais, formato de execução e período de contrato. Uma coisa que eu faço muito aqui dentro e que costuma dar muito certo. Eu apresento uma proposta para o cliente de praxe 6 meses, então uma consultoria aí de 6 meses. Dificilmente eu fecho algo menos do que isso, tá certo? Principalmente porque se for construção de autoridade, funil de vendas, isso é um processo que demora, não é da noite para o dia. Então o que eu costumo fazer com o cliente? Olha só, o preço é X para um projeto, para um contrato de 6 meses. Só que eu consigo diminuir esse valor se a gente fechar um contrato anual. Então isso costuma dar muito certo aqui para mim. Então o cliente falou que está caro uma proposta de 6 meses. Eu vou fazer a leitura, vou perguntar se ele entendeu, vou fazer todas aquelas coisas de investigação para saber se está bem alinhada a proposta, se ele entendeu qual que é o meu objetivo do trabalho. E aí eu vou fazer isso. Então, se a gente fechar um contrato anual, eu consigo reduzir um pouco esse valor, seu João. Vamos em frente? E aí ele tira mais algumas dúvidas e a gente consegue fechar esse contrato anual, tá certo? E aí por último e muito importante, e eu já sofri isso na pele, já senti isso, que é, talvez o cliente esteja apenas te testando, ou então talvez o cliente esteja blefando. E eu vou te dizer por quê. O cliente falou que estava caro, eu perguntei se ele entendeu qual que era a minha proposta, qual era o objetivo. Perguntei se ele estava alinhado com a minha consultoria, ele falou que sim. E aí eu fiz uma série de negociações e reduzimos o valor. Beleza, legal, começamos a trabalhar, começamos a executar o trabalho. O trabalho era de construção de marca, somado a toda uma série de coisas, gestão de conteúdo, enfim. E aí, depois, passado alguns meses, o cliente falou o seguinte, André, agora eu acho que eu posso te confessar uma coisa. Mesmo se você não tivesse reduzido o valor, eu teria fechado com você. E eu perguntei por quê? Por dois motivos. Primeiro, você me mostrou por A mais B os resultados que nós teríamos. Então a sua proposta ela estava bem estruturada, a sua proposta ela estava bem construída.
E segundo, a autoridade que você construiu nesses últimos anos fez com que eu sentisse uma maior segurança em você. Então esses dois pontos eu fiquei assim, pô, verdade, faz sentido com o que ele está falando. Então eu acho que é muito interessante que você tentar entender se o cliente ele não está blefando ou se ele está testando. Porque falar que está caro ou barato, muitos clientes vão falar, barato não, mas caro principalmente. Então é muito importante que você entenda isso, tá certo? Para que você já não, desesperar, não, vamos fechar o negócio, eu vou reduzir esse preço aqui. Então antes de você tomar essa ação, tente entender se o cliente ele não está blefando ou se ele simplesmente está te testando, tá certo? Então, ó, o que eu te pontuei nesse exato momento aqui? Ó, então, a partir de hoje, quando o cliente ele quer negociar com você sua consultoria de marketing digital falando que está sempre caro, o tipo de cliente fala que está sempre caro, comece a seguir esse passo a passo, esse método. Por quê? Esse é o método que eu venho desenvolvendo ao longo desses quase 10 anos trabalhando com consultorias e projetos de marketing digital em mídias sociais. Então, ao longo de todos esses anos, eu tive a oportunidade de perder clientes, tá certo? Mas pelo menos fazer uma leitura, entender um processo de negociação e também de fechar com muitos desses clientes a partir desse método, a partir desse passo a passo que eu acabei de te explicar nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, o que eu quero que você faça? Novamente, dê um curtir nesse vídeo se você ainda não curtiu. Assine o meu canal no YouTube para receber vídeos iguais a esse toda semana. E por fim, sugira um vídeo nos comentários. André, eu quero saber como que você cobra. André, eu tenho dúvidas sobre por onde começar o início de uma rede social. Então navega aqui no meu canal do YouTube, deixe sua pergunta em um dos vídeos. E aproveite para assistir todos os demais vídeos, porque toda semana tem vídeo novo, ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!